Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores, tudo bem com vocês? Que grande resultado conseguiu o nosso Leão da Barra jogando lá no interior de Santa Catarina, né? O Criciúma sendo Criciúma, né? Com chuva, aquela chuva fininha, 18 graus, 17, 18 graus, ou seja, um friozinho que nós aqui, os baianos, não estamos acostumados. Mas o Vitória fez um jogo de igual para igual, né? Encarou o Criciúma da maneira como tem jogado, né? Com a cara do Thiago Carpini, principalmente depois da chegada do Thiago Carpini, diminuindo o espaço, não dando liberdade para os jogadores de criação do Criciúma. É verdade que o Bolazier, jogador mais perigoso do Criciúma, ainda, né, teve algum destaque no início do jogo, né? Foi aquele jogador mais perigoso, mas sempre marcado de perto, né? Sempre os jogadores do Vitória sempre próximos dele, e não deram assim grandes possibilidades para a equipe do Criciúma no primeiro tempo, assim como o Vitória também não teve, apesar de ter um jogador a mais, né? Na metade do primeiro tempo, o Carlos Eduardo ia sair na cara do gol, o lateral direito do Criciúma acaba caindo sobre a perna dele, uma chance clara de gol. O juiz foi no VAR, né? Inteligentemente o VAR chamou o árbitro, que não tinha expulsado no campo, acabou expulsando o lateral do Criciúma, e certamente isso foi fundamental para que o Vitória tivesse um pouco mais de tranquilidade. Mesmo assim, não conseguiu no primeiro tempo traduzir esse um jogador a mais em chances de gol. Primeiro tempo, muita transpiração e pouca inspiração, né? Tanto de um lado como de outro. Obviamente o Criciúma, depois de ter um jogador a menos, fez suas duas linhas de 4, né? Tirou o Viseu e deixou esse jogador Bolazier sozinho lá na frente, portanto, não dando muita trabalho para a equipe, para a parte defensiva do Vitória, e o Vitória tendo muita dificuldade na criação das jogadas. Carpini voltou com uma mexida no intervalo, né? Colocou o Janderson no lugar do Gustavo Mosquito, que não fez um bom primeiro tempo, não foi o jogador que a gente acostumou a ver, de velocidade, de chamar a responsabilidade. E o Janderson, né, até o início do segundo tempo, participativo, mas também com uma certa dificuldade na hora do último passe, né? O Vitória, mesmo com um jogador a mais, não teve não teve a supremacia clara, ou não teve as chances claras de gols que normalmente a gente vê quando um time tem um jogador a mais. Mas aí o nosso querido Mateuzinho, obrigado Mateuzinho, você foi fundamental mais uma vez, está sendo na temporada. Bate um escanteio assim, magistral, bola rápida no primeiro pau, como tem que ser, e o próprio Janderson, né, que havia entrado no intervalo, dá a casquinha, faz 1-0 e dá um pouco mais de tranquilidade para esse Vitória, que não conseguia, né, ter êxito, não conseguia ter lucidez na hora de criar jogadas. Achei até que o Carpini poderia ter arriscado um pouco mais, né, tirado um volante, ficou o tempo inteiro com 2 volantes, mesmo com o jogador a mais. Acho que poderia ter colocado mais um jogador de velocidade, mais um jogo da frente, talvez recuado um pouco o Mateuzinho, mas aí depois do gol não, né? Aí obviamente que o Criciúma começa a sair um pouco mais, mesmo tendo um jogador a menos, mas o Vitória foi inteligente, teve sabedoria, né? Teve disposição, que eu acho que esse é o diferencial do Vitória, principalmente depois da chegada do Carpini, e aí soube, né, controlar o resultado, soube administrar esse grande resultado, essa vitória importantíssima no momento crucial, que credencia sem dúvida nenhuma o Vitória a ser esse candidato que vai escapar daqueles desesperados que vem fazendo os seus jogos. E o Criciúma é um deles, por exemplo, que perde um jogo importantíssimo dentro de casa, num confronto direto. Vitória respira aliviado, faz aquilo que a gente imaginou e que torceu e que vibrou, porque é um resultado fundamental para as pretensões do rubro-negro, que agora escapa um pouco dessa zona perigosa, e a gente torce para que enfrente o Botafogo com a mesma disposição e consiga, quem sabe, um ponto no Rio de Janeiro no final de semana. Tá certo, galera? Esse é o momento Feed Black de hoje. Para mim, mais uma vez, Mateuzinho, destaque da partida, o cara que pensa, o cara que não se esconde, que se entrega, né? E a gente tem que agradecer muito a esse jogador, como foi na temporada passada. Essa temporada ele volta a repetir grandes partidas e sendo fundamental
principalmente nesse resultado de hoje, porque estava difícil com a bola rolando e ele numa bola parada bate um escanteio muito bem feito e dá a condição do Vitória, né? Depois do gol do nosso querido Janderson, a condição do Vitória sair da zona incômoda que estava para ter um pouco mais de fôlego para seguir nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.